A nossa primeira aula aqui nesse canal, que ela surgiu a partir de muitas dúvidas que os meus seguidores do Instagram tiveram quando eu fiz um quiz sobre Sam e Anne. E gravar logo uma aula, porque em um vídeo curto ficaria muito difícil de explicar com calma a diferença entre eles dois. Duas coisas para nos atentarmos. Primeiro, Sam e N tem muito a ver com quantidade. Então, nós estamos falando aqui de quantidade das coisas. E segundo, é muito importante saber a diferença deles nos tipos de frase. Interrogativa, negativa e afirmativa, porque principalmente o N, essa belezinha aqui, vai mudar cada vez que ele é aplicado em uma frase negativa, interrogativa ou afirmativa. Ele muda o seu sentido. Então, vamos com calma. Primeira coisa, isso de contável, de incontável, né, de substantivos contáveis e incontáveis em relação à quantidade, o que é? Basicamente, um substantivo contável é aquela palavra que ela tem a forma dela no plural. Como, por exemplo, book, que é livro, o plural de book, books. Então, acrescentamos um S ali, ficou livro, livros. Isso é uma palavra contável. Já uma palavra incontável é aquela palavra que ela não tem a versão dela no plural. E que para ela ficar no plural, ela precisa de outra palavra para ajudar. Exemplo, a palavra coffee, que é café. Não tem coffees, tá? Então, para eu colocar no plural de alguma forma, eu posso usar, por exemplo, o cup, né? Que é xícara. Então, se eu falo cups of coffee, xícaras de café. Então, de uma maneira bem simples, isso são os contáveis e incontáveis, que é muito comum de aparecer com o N e o some. Vamos começar falando um pouquinho mais sobre o when. Então, em frases interrogativas, ou seja, quando eu estou fazendo uma pergunta, o que que o when vai significar? Algum, alguns, alguma, algumas. Vamos segurar até aqui. Então, esses quatro sentidos aqui. Algum, alguns, alguma, algumas, quando usado em frases interrogativas, em perguntas. Exemplo, is there any food in this house? Tem alguma comida nesta casa? Ó, pergunta, tá? Já se a gente falar do N em frases afirmativas, ele vai significar, ó, qualquer. Ou seja, em frase afirmativa não é algum ou alguma, é qualquer. Exemplo, bring me any gift you want, né? Traga-me qualquer presente que você quiser. All the clothes are beautiful. You can buy any dress. Todas as roupas são bonitas. Você pode comprar qualquer vestido. Então, olha só. Frase interrogativa, algum, algumas, algumas, né? Alguns, até eu me perco, mas algum, alguns, alguma, algumas. Foi, saiu. Frases afirmativas, esse sentido de qualquer. E agora, nas frases negativas, o ele significa nenhum ou nenhuma, tá? Olha só, agora já virou algo completamente diferente. They didn't like any house. Eles não gostaram de nenhuma casa ou de casa nenhuma. Ou seja, olha o que nós temos aqui. O did, que é um verbo auxiliar do passado, tá? Para indicar o passado, ele tá com esse N apóstrofo T, que é nada mais do que o not. Ou seja, essa frase nos mostra que ela é uma negação. Então, o N aqui apareceu com esse sentido de nenhum ou nenhuma, tá? Então, os três sentidos do N aí, a depender da frase. Vamos agora para o some. O some, ele é muito comum em frase afirmativa. Vou abrir um parêntese aqui. Quando eu falo que ele é muito comum em frase afirmativa, não significa que ele não apareça em outra frase, mas o uso dele é muito mais relacionado à frase afirmativa. E nota uma coisa, ele vai significar a mesma coisa que o N, ó, porém, o N em frase interrogativa. Então, olha a diferença aqui. O some, ele significa algum, alguns, alguma, algumas, e mais esse significado de um pouco de, porém, em frases afirmativas. O N só significa isso aqui em frases interrogativas, porque o N em frases afirmativas vai significar qualquer. Eu estou falando realmente, sendo repetitiva propositalmente, porque eu sei que pode ser confuso, tá? Então vamos lá para os exemplos, ó. I have some money in my bank account, né? Então eu tenho algum dinheiro na minha conta bancária. I bought some books. Eu comprei alguns livros. I have some clothes to give away. Eu tenho algumas roupas para doação ou para dar para doação. Esse é o sentido. Nota que ele também, assim como o N, ele é usado para fazer referências mesmo à quantidade de alguma coisa que a gente não necessariamente precisa. Então, por exemplo, alguns livros, eu não disse a quantidade, né? Só alguns, algumas roupas. Esse é o ponto aqui.
E outro uso do some muito comum é para frases interrogativas. Porém, diferentemente do N, né, que tem vários usos ali dentro das frases interrogativas, o some ele é muito utilizado para pedido ou quando estamos oferecendo alguma coisa. Então, está aí os dois tipos de pergunta que é muito comum com o some, tá? Pedido ou oferecimento. Exemplos. Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Tá? Olha o sentido ali de um pouco de, né? Ou aquele algum café relacionado à quantidade. Detalhe, né? Muitas vezes quando a gente traduz do inglês, né, para o português ao pé da letra, fica um pouco sem sentido, às vezes fica estranho, né? Porque são línguas diferentes. Então, a ideia é a gente sempre pegar um sentido. Qual é o sentido de uma pergunta dessa? Perguntar se você quer tomar café, né? Se você gostaria de tomar um café, né? Então, tem aí esse algum, esse um pouco de, mas esse é o sentido da pergunta, né? Segundo exemplo, could you lend me some money? Aqui já é um pedido, né? Could you lend me some money? Você poderia me emprestar algum dinheiro, né? Ou um pouco de dinheiro, ou seja, de novo, né? Contexto depende também do sentido. Então, aqui eu falei, né, de maneira objetiva a diferença do N e do some. Nota que o some não apareceu em frase negativa, né? Realmente é muito difícil, eu ainda não consegui ver ele nesse sentido. Ele é muito usado mesmo em frases afirmativas e em perguntas quando estão dessa forma. Agora, um bônus. Eu vou puxar uma linha aqui para falar sobre esse assunto que também no quiz deu muito problema, que agora é o something, o anything e o nothing. E eu vou pedir a você o seguinte: continua seguindo a mesma linha de raciocínio. Qual foi a linha de raciocínio que a gente usou até agora? Essa separação, né, de frase negativa, interrogativa e afirmativa, porque as palavras vão mudando. Vamos manter isso aí, principalmente para o anything, tá? Vamos lá. Então, something. Vamos começar pelo something. O que é o something, né? Algo ou alguma coisa. A terminação thing é coisa, né? Então, a gente já sabe, isso aí não é uma referência para uma pessoa, é uma referência para uma coisa, tá? E aí, de novo, da mesma forma que o some, ele é mais comum em frases de que tipo, né? Afirmativa, interrogativa. Do you want something to drink? Você quer algo para beber? I need to buy something to eat. Eu preciso comprar alguma coisa para comer? Have you asked me something? Você me perguntou algo? Olha o uso dele aí, tá? Algo, alguma coisa. Frase afirmativa, frase interrogativa. Ele pode aparecer em frase negativa? Pode. Então, diferente do some sozinho, que era um pouco difícil, né? Que não é muito comum aparecer, ele aparece. Mas como? Em que contexto? Quando ele é o sujeito daquela frase. Por exemplo, something isn't right. Algo não está certo. O que é que não está certo? Esse algo aí que nós não sabemos o que é, né? Só um exemplo. Algo não está certo. Então, nota que o something aqui, ele está assumindo o sujeito dessa frase. Então, nesse caso, mesmo ela sendo uma frase negativa, olha o apóstrofo, né? Com o T, né? O N aqui, junto com o verbo to be do is, né? Que no caso seria is not, né? A frase negativa. Algo não está certo. Então, vamos recapitular. O ele é muito comum em frases afirmativas e interrogativas, né? Ele tem esse sentido aqui de algo ou de alguma coisa, então em ambas as frases ele tem esse sentido, né? E nas frases negativas ele pode ser utilizado quando ele é o sujeito daquela frase, né? Como esse exemplo, something isn't right. Vamos agora para o que a gente sempre tem que ter um pouquinho mais de cuidado, que é o anything. E por quê? A mesma coisa, vamos seguir o raciocínio, a diferença das frases afirmativas, negativas e interrogativas. Então, ele vai possuir significados diferentes, né? Em frases afirmativas, ele significa qualquer coisa. Olha só, mantivemos o sentido, né? Ele ainda é o qualquer, só que agora acrescentamos o coisa. Então, qualquer coisa. Exemplos. I would do anything for my family. Eu faria qualquer coisa pela minha família. You can buy anything you want. Você pode comprar qualquer coisa que quiser. Então, qualquer coisa. Frase afirmativa. Nas frases negativas, ele vai ter o sentido de nada. Lembra lá também do N. O N ele tem que sentidos quando ele está sozinho nas frases, né, negativas? Nenhum e nenhuma. Já que o N tem, né? Tem é coisa, então vai ter o sentido de nada. We didn't do anything. Nós não fizemos
Nada. I couldn't bring anything. Eu não pude trazer nada. Nota que aqui, olha, olha os verbos, né? Eles estão aqui com o N e o apóstrofo T. Frase negativa, apareceu o anything, nada. Sempre esse sentido, ok? E nas frases interrogativas, esse baby vai significar o algo ou alguma coisa. Ou seja, nós mantivemos, né, o sentido lá do N, agora com o anything. Então, do you have anything to do? Você tem alguma coisa para fazer? Did you see anything interesting at the mall? Você viu algo interessante no shopping? Ou seja, o anything, três sentidos, a depender da frase. Esse que eu coloquei como um bônus, né, que é o nothing. Nothing, para mim, na minha visão, né, ele é o mais simples, porque ele significa nada, tá? Nada. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa, né? No inglês padrão, né, não é aceitável a dupla negação. Ou seja, se a frase já tem um not, lembra daqueles verbos que a gente estava vendo? O verbo com o N, o apóstrofe T. Então, se a frase ela já tem um not, é preferível que você use o quem? O anything. Então, exemplo, I don't have anything to do. Eu não tenho nada para fazer. I don't have anything to do. E aqui, olha o don't, né? I have nothing to do. Eu não tenho nada para fazer. Então, nota que a frase, a tradução em si dela é igual. Só que a gente usa o nothing quando o quê? Quando a frase, ela não é negativa. Por quê? Porque o nothing já tem o no, gente. Já tem o no bem aqui, né? Então, não precisa negar de novo com o verbo auxiliar, tá? Mais exemplos. I don't know anything about the situation. Eu não sei nada sobre essa situação. I know nothing about it. Eu não sei nada sobre isso, né? Nesse caso, eu coloquei como situação, como se eu estivesse falando a mesma frase. Então, I know nothing about it. Eu não sei nada sobre isso, sobre essa situação. Então, essa é a diferença, né? A gente vai usar o nothing quando o verbo já não está com esse apóstrofo, tá? T, né? Que é o not. Vamos lá. Eu coloquei um bônusinho, né? Só para mostrar a vocês que a gente vai seguindo muitas vezes a mesma linha de pensamento. Algumas modificações, mas seguindo, né? Essa linha de pensamento. E eu coloquei aqui mais pronomes indefinidos. Olha só o famoso someone e somebody. O que é isso? Alguém. E ele é usado onde? Em frases afirmativas, né? Ele significa alguém, tá? O anyone e o anybody, tá? Olha só, começou com N. O N a gente sempre tem que ter aquela, né, aquele cuidado, porque ele muda, vai mudando, né? Então, se é, ele é mais usado em que contexto? Em uma negação ou em uma pergunta. Na negação, ninguém. Na pergunta, alguém. Olha só, vou colocar uns exemplos aqui para ficar mais fácil. Eu quero perguntar se você conhece alguém, tá? Você conhece alguém? Do you know anyone this party? Você conhece alguém nessa festa? Você pode ver alguém falar assim, do you know someone? Não vai estar errado também, tá? Mas o anyone ele é mais comum em frases interrogativas, perdão, em frases interrogativas. Então, do you know anyone at this party? Tá? Na negação, eu não conheço ninguém. I don't know anyone. I don't know anyone. Eu não conheço ninguém. Tá? Então, aqui tá os exemplos. Então, ele pode ser na negação ou na pergunta. Na negação, perdão, ele é ninguém, né? E na pergunta, ele é alguém. Então, ou seja, de novo, a mesma coisa, sentido, né? E nós temos o no one e o body, que para negação, né? Frase negativa, significa ninguém, né? Então, se no caso eu quero falar que não conheço ninguém, uma das formas de falar é I know no one, I know nobody, ou I don't know anyone, anybody. Então, nota que vai seguindo o mesmo, né? Os mesmos sentidos, só vai mudando a terminação. A terminação one e a terminação body sempre é para pessoas, tá? Porque a gente já tem a terminação thing, que é quando estamos falando de algo, né? De alguma coisa. Coloquei mais um bônusinho aqui, né? Agora com o where. Nota que eu só estou mudando o final, tá? Ó, o complemento, né? E aí, de novo, nota só, vai sempre sendo a mesma coisa, né? Bem parecido, só vai mudando a depender do tipo da frase. Então, o que é somewhere? Algum lugar. Quando ele aparece, frases afirmativas. O que é o nowhere? Nenhum lugar. Quando ele aparece, em frases afirmativas. E o N? O N sempre é aquele que nós temos que ter mais cuidado, né? Então, ele tem três significados, olha só.
Na frase interrogativa, ele vai significar o quê? Algum lugar. Na frase afirmativa, qualquer, lembra do qualquer? Olha, ele manteve o qualquer aqui, né? E na frase negativa, nenhum lugar. Ou seja, né, um resumo de tudo. Prestar atenção. Que tipo de frase é? É uma pergunta? É uma afirmação? É uma negação? E você escolhe, né, qual vai se encaixar melhor. No caso do nothing, por exemplo, né, sempre ele vai ser nada. O anything vai depender do contexto. O que pode ser confuso às vezes é porque em muitos casos o anything ele vai ter o mesmo significado do some, mas ao mesmo tempo é em frases diferentes. Então, por exemplo, quando o anything ele significa algo ou alguma coisa, é em que tipo de frase? Interrogativa, tá? A mesma coisa lá para o comecinho. Vamos voltar aqui para o comecinho, para fazer uma revisão rápida. Quando ele significa algum, alguns, alguma e algumas, é em perguntas. Quando significa isso, é mais comum em quem? Em afirmações. Porque já o N em afirmação tem o sentido de qualquer. Então, apesar deles, eu reconheço que pode ser um pouquinho, né, confuso às vezes, mas se você se atentar para essa diferença das frases, isso vai ficando mais comum. E entender também que, a depender do contexto, vamos voltar para cá, porque isso é mais comum aqui. Às vezes, você pode falar anyone, aqui, vamos parar aqui, pronto. Às vezes, você pode falar anyone ou someone, e não vai estar errado, né? Mas você sempre tem que pensar no sentido, porque, por exemplo, o someone sempre é alguém, né? Em frases afirmativas. I know someone, eu conheço alguém. Já o anyone é mais comum em frase interrogativa. Do you know anyone? Você conhece alguém? Tá? Interrogativa. Ou seja, acho que, acredito, na verdade, né? Acredito que com o tempo, né? Você vai vendo isso ali aparecendo. Eu falo algo sobre você não necessariamente memorizar. Não memoriza, não, tá? E tendo uma imersão mesmo, imersão. Então, olha só. Evitar. Não, o texto me trollou aqui. Evitar, agora sim. Evitar a memorização, a não ser, né, que seja necessário. Vamos lá, não é que o problema de memorizar, né, seja errado, mas é porque para a maioria das pessoas, quando elas memorizam, aquilo dura um certo tempo e esquece. É que nem naquela época que a gente, né, eu, tá? Não vou falar de ninguém, não, vou falar de mim. Às vezes tinha uma prova que eu memorizava aquele conteúdo para fazer aquela prova na escola e passava um tempo depois eu não lembrava mais. Então, a memorização nem sempre ela é útil, tá? A não ser que você tenha, né? Eu não, fazer uma prova não tem jeito, eu tenho que aprender isso aqui. Então, aí vem a questão da memorização, né? Mas o melhor ainda sempre vai ser a imersão. Então, a princípio, pode parecer muita informação, e acredito que seja realmente muita coisa, mas nada que com aquela constância. Você vai ali tendo contato com aquilo, aparece uma vez, duas, três, você viu numa série, viu num filme, viu em algo que você leu, e aí, com o tempo, essa diferença, né, de N e Sam vai ficando bem clara. Eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, ajudar nessa questão da diferença entre ambos de usos. E qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui no vídeo, que assim que eu tiver acesso, eu vou responder. E também vou deixar aqui, né, o meu Insta, que é onde eu consigo ter um contato muito direto também com as pessoas, que foi o que me levou a gravar esse vídeo, né, explicar uma dúvida que eu notei lá. Então, fica à vontade, tá? Manda sua dúvida e estou aqui. Se você precisar, manda aqui alguma dúvida no comentário, sugestão para algo que você tem dificuldade para um próximo vídeo. Então, é isso. Muito obrigada e espero te ver por aqui sempre.